chegando agora, 5 minutinhos não fará diferença. Aliás, não Ana, farão. já está gravando já, tá? Consegui botar aqui do meu. Conseguiu? Ah, então ótimo, Júlio, muito Está gravando. obrigada. Obrigado, Boa Júlio. noite a Obrigado. todos. É um prazer tê-los aqui nessa nossa aula do ProEnad e justamente trazendo a todos vocês informações bem importantes, não só de conteúdo, como da própria realização da prova. Antes de nós passarmos a aula especificamente, eu gostaria de conversar com vocês sobre o procedimento nosso na nossa aula, né? Eu pediria para que todos fechassem o microfone, tendo em vista que ao longo da aula nós teremos momentos de interação em que vocês poderão fazer perguntas, poderão responder no chat, contribuindo com a nossa aula, mas nós pediríamos nesse momento que vocês deixassem os microfones fechados, porque atrapalham a nossa apresentação, tá bom? Eu conto com vocês nessa perspectiva. Também é importante dizer que os nossos professores estarão admitindo aqueles que venham a buscar a aula e assisti-la. Portanto, eles estão fazendo todo o controle, né, do login de vocês à medida que vocês entrem na sala. Isso é importante para que nós possamos, inclusive, habilitá-los de forma a participar da nossa aula, tá bem? Então, vamos iniciar a nossa aula dizendo a vocês do prazer que nós temos em tê-los aqui mais uma vez e da importância dessa aula para a prova ENAD que vocês realizarão muito em breve. Nós, ao longo desse processo, até novembro, estaremos, nós professores, nós coordenadores, trazendo para vocês temas relevantes e que realmente possam estar na prova ENAD de forma que vocês se saiam bem. Hoje eu vou trazer alguns temas que são de muita relevância, porque são a base da gestão, e com isso se torna necessário falar sobre esses temas e que com certeza nós vamos encontrar muitos deles na nossa prova ENAD em novembro. Mas ainda nós falaremos hoje sobre a forma em que as questões estão sendo elaboradas para este ano. Alguns aspectos mudaram e eu vou fazer menção sobre essas mudanças que com certeza são importantes para que vocês saibam, né, antecipadamente o que vocês vão encontrar em relação à prova e às questões que estarão disponíveis para resolução. Tá bem? Vamos, então, subir o nosso slide para que vocês acompanhem o nosso trabalho relacionado aos conceitos básicos da gestão, que são de muita importância para aqueles que fazem a prova ENAD ao longo dos cursos, não só de administração, como também os cursos da área de gestão, especificamente cursos tecnológicos relacionados à área da gestão. Então, hoje nós vamos tratar sobre planejamento nas organizações, níveis de planejamento e elementos estratégicos. Eu sou a professora Ana Shirley de França Moraes, sou a coordenadora do curso de administração da Faculdade Unileia.
e vim aqui trazer algumas contribuições que nós, professores, consideramos de muita importância para todos vocês. Quero saudar a todos os presentes e também aqueles que, num futuro próximo, estarão conosco assistindo a nossa aula, que ficará gravada. É importante falar, antes de tocarmos em planejamento, sobre o que versa a nossa aula, que, segundo a prova ENAD, se coloca como objetos do conhecimento. Esses objetos do conhecimento ou de conhecimento, eles são, na verdade, conteúdos que são propostos dentro da matriz de avaliação em relação ao ENAD. E esses temas que nós vamos tratar fazem parte dessa matriz. E, por isso, é importante trazer para vocês este conhecimento. O planejamento nas organizações, os níveis de planejamento e os elementos estratégicos nas organizações. Nós vamos trabalhar, como na prova, as habilidades necessárias para que você faça questões relacionadas a esses objetos. Compreensão, análise, aplicação. Antes de nós seguirmos, eu quero dizer para você como é importante a compreensão. Aquele que não compreende a pergunta da prova, por mais que ele tenha conteúdo, por mais que ele conheça esses objetos de conhecimento, ele não consegue responder. É interessante notar que muitos erros cometidos na prova ENAD e na prova de concursos públicos vêm justamente dessa falta de habilidade de compreensão. Por isso, gente, é fundamental que vocês leiam com muita atenção. Não compreendeu? Volta a fazer a leitura. Ainda não compreendeu? Volta a fazer a leitura. Mas não fique muito tempo na leitura, porque senão você não terá tempo de resolver toda a sua prova. Mas também, além de compreender a questão, nós temos que ter a habilidade de análise, ou seja, uma habilidade de compreender e saber o que vai se fazer com aquilo que foi lido. Fazer o processo de análise é algo muito importante dentro daquilo que nós estamos nos propondo em relação à prova ENAD. Eu tenho que compreender, eu tenho que ter a capacidade de analisar o que está sendo solicitado e eu preciso aplicar, ou seja, ter a capacidade de resolver, de ver a prática, de responder por meio da análise realizada. Então, vejam que essas habilidades estão extremamente unidas, estão necessariamente interligadas e que uma depende da outra para que nós possamos ter êxito. Embaixo eu gostaria de fazer menção da imagem que eu gerei por meio da IA Copilot, porque quando eu pedi para que ela me mostrasse o planejamento nas organizações, ela me mandou duas imagens. A primeira imagem diz respeito à estrutura de uma empresa. O prédio, janelas, portas e tudo que está à sua volta. Mas ela não deixou de considerar pessoas. E essa é a nossa grande e primeira fala. Empresas são pessoas.
Empresas são realmente aquilo que as pessoas fazem e trabalham por ela. Por isso, é um grande capital que a empresa tem em relação aos seus colaboradores, em relação aos seus funcionários, aqueles que produzem em relação ao trabalho que fazem. Então, eu achei interessante porque ela, mesmo não tendo um direcionamento do conteúdo que nós vamos tratar, ela colocou com muita propriedade a questão do espaço físico e do espaço psicológico, que é justamente ocupado pelas pessoas que estão junto ao trabalho, à colaboração, para que os resultados aconteçam. Antes de nós falarmos sobre planejamento, que é o planejamento organizacional, que é o nosso tema realmente da aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre as funções da administração. As funções da administração é o primeiro conhecimento que todos aqueles que estão em meio à gestão precisam conhecer e saber o seu funcionamento. Então, é importante sabermos que o planejamento, por isso ele está destacado em primeiro lugar, ele é aquele que define os objetivos, as metas, as estratégias, justamente para que se alcance futuramente aquilo que se espera da organização. E isso, gente, inclui a análise do ambiente, tanto interno quanto externo, bem como a definição dos caminhos que deverão ser seguidos por todos aqueles que pertencem à organização para alcançar os resultados. Então, veja que o planejamento é o primeiro momento da administração, da gestão, que precisa ser vista com muita atenção, porque a partir do planejamento nós passamos a fazer todas as atividades para alcançar os resultados pretendidos. Do planejamento, nós iremos para a organização. E quando nós estamos em nível de organização, nós estamos nos referindo à estruturação da empresa, da organização, definindo a sua alocação de recursos, seja humanos, seja materiais, seja financeiros, ou qualquer outro que necessariamente a empresa necessite. Também são tratados na organização, nessa função, a questão relacionada às tarefas, a criação das hierarquias e a definição das responsabilidades. Veja, é nessa função organização que se criam as hierarquias, que se criam as estruturas que as empresas vão elaborar para que possam buscar resultados. E aí nós passamos ciclicamente para a liderança. E a liderança, ela vai envolver a questão do, como o nome diz, do liderar, do motivar, porque as pessoas precisam ser motivadas, as pessoas precisam ser valorizadas. Como eu falei ainda há pouco, empresas são pessoas, seu grande capital, e por isso precisam receber por parte da gestão reconhecimento. Então, o dirigir tem relação com o comando
das atividades e tarefas que precisam ser realizadas ao longo do processo. É importante também dizer que esta área de liderança inclui a comunicação eficaz, bem como a tomada de decisão certa para o momento certo, diante de determinadas situações que apareçam, bem como na solução de conflitos, porque lidar com pessoas, gente, naturalmente vamos encontrar conflito. As pessoas são complexas, as empresas são complexas. E daí a necessidade de uma liderança que conduza ao desenvolvimento de todos os colaboradores. Continuando a nossa leitura cíclica, chegamos ao controle. O controle, ele visa monitorar e avaliar o desempenho daquilo que foi estabelecido lá no planejamento e efetivamente corresponde aos resultados alcançados. O controle é fundamental porque é ele quem vai dar tudo aquilo que nós identificamos como desvios e que precisam necessariamente de implementação e de ações para corrigir. Então, observa, gente, que essas funções, elas são cíclicas, elas são renováveis. Por isso, as setas dentro dessa leitura cíclica, que vai justamente corresponder àquilo que nós esperamos para que a empresa se desenvolva, para que a empresa alcance sucesso. Então, sabemos que o planejamento não é estático, ele é dinâmico, assim como todas as funções da administração que nós comentamos aqui. É importante falar sobre isso para que você entenda as ações totais que a administração propõe. Essa é a base da administração, é a base da gestão. E por isso é importante que nós saibamos como isso funciona, não é? E isso nos leva aos níveis de planejamento. Observa. Existem planejamento e que são percebidos em níveis específicos, de acordo com a perspectiva que nós tenhamos em cada momento da pirâmide. Tenho certeza que vocês já viram essa pirâmide, que, na verdade, é chamada muitas vezes de níveis de planejamento ou hierarquias de planejamento, mas é importante retomar esses conceitos porque eles estão presentes na matriz dos nossos cursos que irão para a prova ENAD. Eu até comento com os colegas, né, que eu aposto que uma questão que vocês resolverão terá esse foco dos níveis de planejamento, para que vocês julguem em situações práticas o que é o planejamento estratégico, o que é o planejamento tático e o que é o planejamento operacional. Essa distinção é muito importante para aquele que estuda gestão, para aquele que muito em breve será um gestor em uma empresa, em qualquer tipo que seja. Vamos ver cada nível de planejamento. O estratégico, ele traz uma perspectiva ampla relacionada aos objetivos do negócio. Então, em função disso, a ação temporal
do planejamento estratégico é longo. É um prazo sempre maior. Por quê? Porque tem em vista uma amplitude a ser alcançada grande e que trabalha todos os elementos estratégicos que nós vamos conhecer daqui a pouco e que são de grande valia para nós administradores. Então, vejo que nós percebemos que o planejamento estratégico ele trabalha para os objetivos do negócio e ele é a longo prazo. E aí bota ano, e aí bota mais de ano, para que se estabeleça todo esse processo. Veja o nível de planejamento tático. O nível de planejamento tático ele está relacionado a ações específicas que estão relacionadas às funções medianas das organizações. E, por isso, o foco deste processo é médio prazo. Meses, 2 meses, 5 meses, de forma que se possa conduzir ações que realmente tragam valor e efetividade para os resultados da organização. E, por fim, o operacional, que seria justamente uma garantia das atividades diárias. E, por isso, o foco é muito curto em termos temporais. Geralmente em torno de 10 dias, quando muito até 1 mês, mas sempre relacionada à questão das rotinas, da execução de atividades diárias. Isso é muito importante para que nós possamos perceber. Observa, nós vamos, daqui um pouco, trazer vocês para mais aspectos específicos de cada nível desse. Mas primeiro nós vamos trabalhar juntos uma questão de concurso que tem uma relação direta com a prova ProENAD que vocês irão realizar. Veja, vamos ler juntos e vocês vão comigo interagir e chegar à conclusão de qual alternativa responde a essa questão colocada. Me parece que existe um microfone aberto, né? Então, nós conseguimos ouvir o som. Vamos ler juntos. Primeiro, quais são os objetos de conhecimento que estão em jogo nessa questão? Observa, eu não trouxe questão do ENAD, eu trouxe questão de concurso público, porque o ENAD, a partir deste ano, passa a ter apenas 4 alternativas. Há alguns que dizem assim, professora, ficou mais fácil. Não pense nisso. Se antes você tinha 20% de chance de errar, agora você tem 25% de chance de errar e de acertar. Então, isso não vai influenciar no que diz respeito a ser mais fácil ou ser mais difícil. Então, essa é a primeira fala nossa sobre as questões do ENAD que virão este ano. Serão 4 alternativas. Alguns concursos públicos já estão sendo programados dentro dessa estrutura de 4 alternativas. Inclusive, esta questão que sai do concurso para administrador do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que foi realizado em 2023. Observem,
nós não temos intenção só de prepará-los para a prova ENADE, nós temos a intenção de prepará-los para os concursos, porque dão a vocês oportunidades após a formatura de ingressar no mercado de empresas públicas, ou até mesmo em empresas por meio de contratos, mas efetivamente algo mais seguro, algo que nós podemos alcançar por meio da nossa formação profissional a partir daquilo que nós aprendemos dentro da nossa faculdade. Vamos começar a ler o nosso caso. Observa, neste caso, nós temos presente um caso organizacional. Esse é um dado muito importante, tá, gente? Nós temos nas provas duas situações para a produção de questão. Ou um caso organizacional, um caso empresarial, ou uma situação-problema. Professora, pode ter outra possibilidade? Não, não pode. Não pode porque a prova deste ano ela foi direcionada a que nós tratemos práticas, aplicando conhecimento, aplicando o que nós chamamos de objetos do conhecimento. Nessa questão, nós envolvemos processos gerenciais e níveis de planejamento. Vamos lá fazer a leitura. Uma organização da área de serviços de saúde pretende implantar um treinamento para seus funcionários a fim de criar aptidão para a utilização do novo sistema de gestão adquirido pela empresa. Com a evolução tecnológica, o sistema antigo passou a não oferecer recursos necessários à gestão e ao controle do processo de gestão das várias áreas e dos serviços prestados aos clientes. Observa, até o momento nós estamos falando sobre mudanças do processo gerencial por meio da tecnologia. Você observa que, a princípio, nos parece que a pergunta vai enveredar ou sobre a questão tecnológica ou sobre a questão do processo gerencial que percebe a necessidade de mudança. Mas continuamos a leitura. Veja como é importante fazer a leitura com calma, compreendendo as suas etapas, para que nós possamos verificar com certeza qual é o questionamento que é criado para que nós possamos responder. Isso é muito importante. Vamos ao segundo parágrafo. A área de gestão de pessoas selecionou os colaboradores que manuseariam, como usuários principais, o novo sistema a ser implantado em 2 meses. Vários gestores foram chamados para o treinamento, entre eles os gerentes das várias áreas e seus funcionários adjuntos, para fins de conhecer o sistema e serem multiplicadores juntos aos demais funcionários da empresa. Veja o que nós precisamos observar para compreender. Observem que o sistema a ser implantado, a ação, ela envolve 2 meses. Seguindo na compreensão do texto, vários gestores foram chamados para o treinamento, entre eles os gerentes das várias áreas e seus funcionários adjuntos. Observa que esses gerentes serão os multiplicadores junto aos demais colaboradores.
gerentes, eles estão em nível mediano da gestão. E aí vem a pergunta, o que nós chamamos de enunciado. Até aqui nós tivemos o que é chamado de texto base da questão. Agora vem o enunciado com a pergunta. Pode-se afirmar que ações apresentadas estão em nível de planejamento organizacional estratégico, tecnológico, operacional ou tático? O que vocês me dizem a respeito disso? Vamos lá no chat para que vocês possam contribuir com a solução dessa questão. Vamos lá? Quem tem algo a dizer? Eduarda, Gabriel, vamos lá colaborar? O que vocês me dizem? Vamos lá, gente. Vocês aqui vão resolver a resposta. Patrícia diz que é D. Perfeito, vamos lá. Forrest diz que é B. É hora de arriscar mesmo, professor Júlio. Essa é a hora, mas precisamos trabalhar para acertar sempre. Jaqueline diz que B é a resposta. Mais alguém vai arriscar? Vamos lá, gente. Aqui é o momento para errar. Errar e acertar. Vamos compreender aquilo que foi dito. Olha lá. O estratégico, ele tem relação com os objetivos da empresa e, por isso, eles são a longo prazo. Tecnológicos nem existem. Foi colocado aí justamente porque existe um foco tecnológico dentro da questão e, muitas vezes, aquele que produz a questão usa esses termos para confundir a sua resposta, principalmente se você não tem domínio do conteúdo. O operacional, como nós falamos aqui, ele tem uma visão diária, de rotina. Já o tático tem a relação mais mediana do processo de planejamento, com um prazo médio de realização. Observa, quanto tempo nós temos para a implantação do sistema novo? 2 meses. Quem são os envolvidos dentro do processo de planejamento? Gerentes. Então, estamos em nível de planejamento tático. Eu acredito que tenha dado para compreender como nós produzimos essa análise. Mas vamos enveredar mais ainda sobre essa análise, porque este é um conteúdo que está muito presente nas provas, não só da área da administração, como também na área da gestão de cursos em geral, relativo ao que nós chamamos de formação gestora, e que necessariamente passa por essa compreensão do processo de planejamento. Com isso, gente, nós vamos definir o planejamento organizacional como um processo sistemático que define objetivos da organização, as estratégias para alcançá-lo e os recursos necessários para a execução dessas estratégias. Mas precisamos perceber que isto acontece em diferentes níveis: estratégico, o tático e o operacional.
Quero dar parabéns à Patrícia, ao Forrest, que acertaram perfeitamente o gabarito da questão anterior. Mas teremos outras, e nós teremos oportunidade para que todos possam analisar e aplicar esses conhecimentos que nós estamos trabalhando hoje. Quero mostrar para vocês a imagem que foi criada pela IA, o ChatGPT, quando eu pedi para que ele me desse uma imagem de planejamento organizacional. Veja como é interessante. Observem que a imagem apresenta 3 níveis. 3 tipos de gestores que estão consagrando o que nós chamamos de níveis de planejamento. Então, me chamou a atenção a imagem justamente por estar sendo considerado o planejamento não só na sua visão estratégica, mas também nos vários níveis que são apresentados em relação ao planejamento da organização como um todo. Veja só, vamos agora destrinchar cada nível estratégico, porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante para vocês a partir de agora. Todo o processo de organização das empresas passam por esses níveis que nós chamamos de níveis de planejamento ou hierarquias de planejamento. O nível estratégico, veja a definição. Define visão, missão, objetivos a longo prazo para a organização. E estabelece os rumos e as estratégias que se pretende adotar e as metas que serão realizadas a longo prazo. Observa que existem aqui palavras-chave: visão, missão, objetivos, falamos de nível estratégico. Metas a longo prazo, falamos de nível estratégico. Aquilo que nós chamamos de parte superior da pirâmide, tá? Quem são os responsáveis no nível estratégico? A alta direção, os executivos e os conselhos de administração, principalmente quando nós temos empresas que são de capital aberto. Os conselhos de administração realmente trazem grande contribuição no aspecto do planejamento estratégico que precisa ser realizado para a organização neste nível superior. O horizonte de tempo, sempre longo prazo. Geralmente mais de 3 anos, mas pode ser em 2, desde que nós percebamos que está sendo criado um processo amplo que precisa ser aplicado com tempo dentro da organização. Então, esse tempo não é contado nos dedos, viu, gente? Esse tempo, ele é contado por aquilo que se propõe a se realizar enquanto definição ou dos objetivos, ou da missão, ou da visão, ou dos valores. Essa é a realidade. E o foco é orientar a empresa e definir estratégias que, na verdade, vão observar aquilo que acontece, não só internamente a ela, mas também externamente a ela. E aí eu coloco para vocês 2 exemplos, veja lá. Desenvolver um plano de negócio para expansão internacional. Observa que essa meta é uma meta a ser alcançada em bastante tempo.
E, por isso, é um prazo longo. Então, eu já sei que uma situação dessa só pode ser resolvida dentro do nível estratégico. Veja um outro exemplo também interessante. Implantar um programa de inclusão e diversidade na empresa. Observe, essa implantação demora, mas é muito importante que ela tenha sido pensada dentro dos objetivos que a organização pretende. É verdade que ela não se realiza hoje, não se realiza daqui a um mês, mas com anos é possível sim alcançar essa implantação. Por isso, é um exemplo claro de hierarquia em nível estratégico. Vamos ver agora o nível tático. O nível tático ele se define como a forma de transformar as estratégias em níveis de ações que cada departamento, que cada seção, que cada unidade da organização estabelece como metas, como planos em médio prazo. E aí, como eu disse a vocês, esse médio prazo, não necessariamente vamos contar anos, mas vamos ver que não é nada que dure muito tempo, nem nada que seja resolvido dia a dia, na rotina da execução. Então, é importante que nós saibamos que esses responsáveis pelo nível tático se colocam como gerentes, como coordenadores, como líderes de departamento, como supervisores, mas chama a atenção de vocês, esses nomes não querem dizer nada. Eu posso ter um coordenador que esteja trabalhando no operacional e que trate de rotinas. Eu posso ter um supervisor que esteja no dia a dia da realização das atividades da empresa e que, por isso, é uma ação rotineira, que é uma ação do dia a dia. E não é necessariamente o nível médio da organização ou, obviamente, o nível tático. Observa, o horizonte de tempo que é marcado pelo tático está em torno de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos ou até menos, desde que seja uma ação mediana relacionada às ações da própria organização. Então, nós não podemos nos basear só em contar anos, mas sim perceber quem são os envolvidos e que, em nível hierárquico, lembra que nós falamos que existe a organização e sua estrutura, e perceber essa estrutura, se eles estão em mediana ou se eles estão em relação ao que é superior em termos de gestão, ou então um trabalho de rotina, de execução diária. O foco do tático diz respeito à estratégia de planos de ação que são mais detalhados, envolvendo áreas da empresa. Então, por isso, os gerentes têm uma relação muito próxima do nível tático, que é justamente a liderança mediana da organização, efetivamente. Veja os exemplos que nós colocamos. Implementar um programa de treinamento para funcionários de um determinado setor. Observe, a implantação de um programa de treinamento não necessariamente vai durar um ano, mas nós sabemos que essa é uma decisão gerencial. E como decisão gerencial, é preciso perceber que nós estamos em nível médio de liderança. Por isso,
tático. Outro exemplo que nós colocamos é em relação a criar um encontro mensal de uma gerência para a discussão de problemas do setor. Observa, mensal é um tempo curto que nós poderíamos pensar. Só que nós estamos falando da criação do encontro, que vai envolver efetivamente todo um planejamento e, consequentemente, a sua execução. Tenha certeza que um mês não será necessário ou será suficiente para que nós possamos resolver esse encontro que se construirá de forma mensal. E com isso nós podemos passar ao nível operacional. O nível operacional, como nós falamos, é a base da pirâmide. Mostrei para vocês lá. Executa tarefas e atividades do dia a dia para garantir que realmente elas sejam realizadas como um plano estabelecido. As ações de nível tático são realizadas na visão mediana do processo, enquanto o nível operacional ele tem uma relação com os objetivos de curto prazo, mas curtíssimo prazo. Por isso, palavras como rotina, dia a dia, execução imediata são expressões típicas do planejamento operacional. O responsável são os funcionários, são as equipes profissionais nas várias áreas que a empresa tenha, em função do negócio que essas empresas possam assumir. O horizonte de tempo, como nós falamos, é de curto prazo, geralmente menos de um mês. Na verdade, eu diria em torno de 10 dias, porque aquilo que nós temos como rotina não pode esperar. Aquilo que nós temos como atividade de execução imediata não pode esperar, porque disso depende uma série de variáveis que estarão influenciando os resultados positivamente ou negativamente dentro das organizações. E com isso nós podemos colocar para vocês alguns exemplos. Veja só, realizar a produção de um produto. Um produto é realizado num dia. Atender clientes no ponto de vendas é imediato, é um atendimento imediato. O cliente chegou, automaticamente ele recebe atendimento. Executar um serviço contratado para um cliente. O cliente encomendou o serviço e automaticamente foi marcado para o dia seguinte ou para 2 dias, e esse serviço será realizado. Então, fica muito claro como o nível operacional de planejamento tem essa característica de curto prazo para a realização dos aspectos planejados em relação a essa área. Com isso, gente, nós trazemos mais uma questão relacionada a esse tema. Observa, aqui nós temos um caso empresarial. Como eu disse a vocês, as questões do ENAD só podem estar focadas ou em casos empresariais ou em situações problema. Essa é uma vertente deste ano. E como eu participei dessa banca, eu falo com vocês com conhecimento de causa, além do que o diretor do próprio INEP diz isso o tempo todo nas mídias, né? Então, nós não estamos aqui divulgando algo que ninguém saiba.
Na verdade, eu estou passando para vocês isso porque vocês são os nossos alunos e nós temos que colaborar com vocês, não só para que façam uma boa prova ENAD, mas também para que consigam fazer o concurso público e serem aprovados. Vamos ver os objetos de conhecimento envolvidos nessa questão. Gente, atenção, porque vocês vão me dar a resposta, tá? Os objetos de conhecimento aqui são inovação, níveis de planejamento. Observem, gente, como os conhecimentos que são elencados aqui nessa questão são, na verdade, interdisciplinares. O professor Júlio, na aula anterior, falou sobre inovação, falou sobre as características do inovar e sua relação com a tecnologia. Mas nós vamos relacionar agora, por meio dessa questão de uma banca de concurso, a inovação com níveis de planejamento. E essa interdisciplinaridade é muito característica para provas que mensuram competências. Os concursos públicos trabalham nessa linha de competência, de análise de competências. O ENAD trabalha nesta linha, onde habilidades são propostas, como nós vimos no início da nossa aula, habilidades de compreensão, de aplicação e de análise. Existem outras. Temos até 10 habilidades. Mas como nós estamos começando, vamos fixar aquelas que são para nós mais importantes em função do que nós nos propusemos a fazer, que é resolver a prova ENAD. Observa. Como nós falamos, primeiro eu preciso compreender a questão e preciso da leitura passo a passo, atenciosa, para que eu possa compreender. Vamos ao primeiro parágrafo. Uma empresa de delivery deseja inovar na forma de entregas. Para isso, deseja utilizar uma estratégia diferenciada, utilizando drones como orientadores e possíveis entregadores. Observa, nós estamos falando de uma forma de inovar em termos de entregas. Até aqui nos parece que a pergunta seja relativa à questão da inovação, à questão da transformação da forma de produção de serviço, mudanças em termos dos procedimentos, dos processos em relação à realização das entregas. Mas veja como a leitura é fundamental. Passamos para o próximo parágrafo. Certamente é uma inovação que poderá substituir com o tempo os entregadores humanos por máquinas. Olha como já faz menção a como a inovação pode atingir o ser humano e que hoje é uma discussão e uma preocupação de muitas pessoas em relação a essa substituição. E aí vem o enunciado, gente, olha lá. Como estratégia de planejamento tático, pode-se apontar como ação da empresa, essa questão é de um concurso da banca da Universidade Federal do Paraná, de 2025. E, nesse momento, nós vamos fazer a ação contrária da questão anterior. Lá, nós diríamos qual é o tipo de planejamento. Aqui, nós vamos ver qual é o tipo de ação. Vamos analisar juntos. A. Construir como meta de 5 anos a substituição dos humanos por máquinas. Observem,
temos aqui uma grande dica. Meta de 5 anos. Meta de 5 anos, sabemos que estamos em nível de uma estratégia de longa duração. B. Criação do acompanhamento dos entregadores pelos drones no dia a dia. Olha que nós temos aqui mais uma expressão-chave. Acompanhamento no dia a dia. Já vimos que isso tem relação com uma estratégia de curto prazo. C. Desenvolvimento de campanhas sobre a importância do valor humano. Uma campanha como essa leva muito tempo para ser realizada e trazer resultados, portanto, de longo tempo. D. Realização de treinamento de gerentes das áreas de vendas e estoque. Realização de treinamento de gerentes nas áreas de vendas e estoque. Estamos falando de uma ação que se dá em nível de hierarquia mediana. Com isso, gente, qual é a resposta que vocês apontam como o gabarito dessa questão? Vamos lá? Patrícia, vamos lá, vamos ver se acerta de novo. Forrest também. Vamos, Jaqueline. Vamos, Eduarda, Joel. É muito importante que vocês tentem. Essa é a hora de arriscar. De acertar ou errar, não importa. O importante é que vocês produzam o exercício. Vamos lá? Vamos lá. Temos já algumas respostas aqui. E hoje nós temos agora nós temos muitas pessoas acertando. Joel diz D, Forrest diz D, Tiago disse B, Mariana disse D, Eduarda disse D, Vânia disse D, Éder disse B, Gabriel disse D. Observe, a maioria acertou. Nós temos aqui a única situação em que nós temos uma estratégia de planejamento tático em nível médio, em nível de hierarquia mediana, e que traz um tempo também mediano para a sua execução, é o item D. O item A está relacionado, como diz o nome, meta. Meta é um planejamento estratégico. Criação de acompanhamento dia a dia é uma ação operacional, porque está em nível de resolução imediata. Desenvolvimento de campanha sobre o valor humano. Veja, esse é um objetivo que demora muito para ser atingido, se for possível atingir e chegar a resultados. Portanto, a resposta correta é, sem dúvida, a letra D. A maioria acertou. Parabéns, hein? Estão cada vez melhor. Temos mais uma questão. Vamos lá. Eu espero que todos vocês tenham compreendido por que D, né? Porque o D vai nos mostrar uma ação regular da estrutura organizacional de gerentes e que normalmente acontece num prazo médio, por isso só pode ser tático. Mais uma questão, olha lá, se antes nós tínhamos um estudo de caso, agora nós temos uma situação problema.
Olha como é interessante. E como eu disse a vocês, a Provenade, ela vai trabalhar ou com situação problema ou com estudo de caso, que nós chamamos de caso empresarial ou caso organizacional. Olha essa banca também produziu uma prova muito recente, 2025, no início do ano. Né? Eu fiz questão de trazer essas questões fresquinhas para vocês verem como esse nosso conteúdo aparece nas provas, não só do ENAD, como também de concurso. Né? E vocês, sabendo esse conteúdo, ficam habilitados também ao concurso público, que é algo muito importante para todos nós. Né? Essa banca ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje, as universidades públicas estão enveredando por essa área de trazer o concurso público para a sua produção, já que eles têm um capital humano qualificado e, por isso, estão investindo na área da produção de concursos. Vamos lá, os objetos do conhecimento dessa questão. São os stakeholders e os níveis de planejamento. Daqui a um pouco eu vou falar dos stakeholders, mas digo a você que os stakeholders nada mais são que aquelas pessoas que são influenciadas pelos resultados da empresa ou que influenciam os resultados da empresa. Então, nós podemos dizer que são clientes, podemos dizer que são fornecedores, podemos dizer que são colaboradores, podemos dizer que na verdade, o conselho de administração, os acionistas, todos esses são stakeholders. E por isso é interessante como eles cruzaram esses conhecimentos, né, por meio da interdisciplinaridade para construir a questão. E vocês vão encontrar isso não só no concurso público, mas também na Provenade. Tá? Veja lá, vamos ler a questão. Observa que é uma questão curta, mas que tem nível de complexidade. Tá? E é importante dizer para você quais são os níveis de complexidade da Provenade. Fácil, médio, difícil. São os 3 níveis. Vocês podem encontrar perguntas nesses 3 níveis, porque essa é uma determinação da própria banca do concurso ENAD. Vamos lá. O planejamento se estrutura conforme o nível na organização que o desenvolve. Cada nível desempenha um papel específico e opera em diferentes horizontes de tempo. Olha o que a gente tem marcado aqui constantemente, a questão temporal do planejamento nos vários níveis. Neste contexto, é um exemplo de planejamento operacional o elaborado pelo... Olha, quero chamar a atenção de vocês. Essas funções e cargos que são citados nas alternativas são stakeholders. E que nós vimos com o estudo que nós fizemos que eles têm lá uma certa relação com o planejamento, nos vários níveis que nós conhecemos: operacional, tático e estratégico. Vamos lá analisar. Estamos buscando como resposta uma ação prática de uns stakeholders que funciona dentro do planejamento operacional, ou seja, na base, que nós sabemos que precisa ser uma ação ou uma atividade imediata, rotineira, de execução rápida. Vamos lá.
Item A. O chefe de um departamento que se preocupa com tarefas genéricas e amplas a médio prazo. Observa, já temos uma grande dica aí, né, gente? Médio prazo. É operacional? Certamente não. Item B. Supervisor de uma unidade executora de atividades fim, sendo um elo intermediário entre dois níveis de planejamento. Observa, temos palavras-chave aí para julgar essa alternativa. Elo intermediário. Interseção, intermediário a níveis de planejamento, ou seja, então ele fica no meio. Será que é operacional? C. Coordenador de uma subunidade, caso ele seja responsável por gerenciar e garantir a execução eficiente de procedimentos de rotina. Olha a palavra aí que não nos deixa em dúvida. Rotina. E, por fim, o reitor de uma universidade, ao planejar medidas direcionadas ao meio ambiente, ao ambiente externo em longo prazo. Primeiro, o reitor é a autoridade máxima de uma universidade. Ambiente externo em longo prazo. Longo prazo jamais poderá ser operacional. E olha a turminha já respondendo. José Francisco, C. Gabriel, C. Vânia, C. Joel, C. Jaqueline, C. Mariana, C. Tiago, C. Gabarito, C. Parabéns! Agora todos acertaram. Raíssa, obrigada, sim. Muito bem, gostei de ver. Observem que vocês pegaram direitinho os conceitos e conseguem fazer as aplicações muito bem organizadas, não é? Vamos seguir. Com isso, gente, eu quero mostrar para vocês um esquema de planejamento estratégico. Aí você me pergunta assim, professora, isso pode cair na prova? Pode. Pode cair na prova, não a estrutura. Como vocês já sabem que eu expliquei, só aparece na prova como um estudo de caso ou uma situação-problema. Mas pode ser criada uma situação-problema envolvendo uma empresa, mostrando essa sequência que está aqui esquematizada para que você diga qual é a etapa do processo que não foi considerada, ou qual é a etapa em que se estabelece a questão da missão e da visão. Então, observa, essa estrutura é importante porque essa é uma proposta que foi elaborada pelo autor Chiavenato, que é, sem dúvida nenhuma, uma referência na banca Enadia. Então, isso pode aparecer na nossa prova? Certamente pode. E eu dizia a vocês o seguinte, é importante que vocês vejam que, seja no concurso público, seja no ENAD, este estudioso, ele é uma referência bastante basilar, bastante importante. Então, por isso, nós trazemos aquilo que Chiavenato nos coloca em termos de formação.
A Raíssa está nos perguntando: eles podem utilizar questões de provas antigas adaptadas? Faz sentido estudarmos por elas? Sim, Raíssa, faz sentido sim. Mesmo que as alternativas passem a ser 4 e não 5, todo o raciocínio de concurso é sempre o mesmo. Você vai encontrar situações, problemas, você vai encontrar estudo de casos, e por isso é muito importante, por exemplo, que vocês façam as atividades relacionadas a que nós nos propomos a dar a vocês dos simulados. Porque os simulados vão ajudar a vocês a exercitar esses objetos de conhecimento que nós estamos trabalhando nas aulas. Entendeu? Por isso que é importante, viu, Raíssa? Se vocês ainda não fizeram os simulados que nós solicitamos a vocês logo no início da sala Proenad, façam. Façam, porque é um exercício muito positivo para que vocês possam treinar conteúdos, treinar habilidades e se desenvolver, porque certamente tudo que a gente estuda traz desenvolvimento. Perfeito? Tiago? Sim, Tiago. Nós já temos vídeos nas salas Proenad que tratam desses assuntos. Nós, professores que estamos dando as aulas, nós já fizemos a disponibilidade do material do professor Júlio, da aula gravada dele, e a minha também será ofertada a todos vocês. Todas as aulas são gravadas, os PPTs são disponibilizados para todos vocês, então certamente vocês terão esse material que você menciona, viu, Tiago? Com isso, vamos continuar aqui no nosso trabalho, né, de observar o esquema do planejamento estratégico baseado, tá cheio de estrelinha, né, Tiago? Então, o planejamento estratégico ele tem uma sequência lógica. É muito importante que vocês percebam. E mais que isso, é uma sequência lógica cíclica, que traz a retroalimentação, que traz uma necessidade de revisão. Lembra quando eu falei das funções da administração, que nós temos uma função controle? É uma função controle. E a função controle no planejamento estratégico está no feedback e no controle que se faz daquilo que se tem como resultados, para que se veja o que precisa ser revisto, o que precisa ser reavaliado e o que pode gerar riscos, para que nós possamos adequar a missão, os objetivos, os valores, a visão. Então, olha, o primeiro item de um planejamento estratégico é a declaração da missão, da visão, que necessariamente vai gerar mais à frente o que nós chamamos de objetivos. Mas não basta só fazer essa apreciação de elementos estratégicos, que nós vamos ver já já como encaminhamento dessa nossa fala aqui. É preciso olhar o ambiente externo, aquilo que nós chamamos de oportunidades e ameaças. É o que nós podemos levar em consideração, são os competidores, aqueles que estão no mesmo ramo de negócio que a organização. Oportunidades de inovar em termos de produção e de serviço, dependendo do tipo de negócio que a empresa tenha. Também olhar o ambiente interno, porque as forças internas, muitas vezes, trazem fraqueza para
o planejamento estratégico de uma organização. Se nós tivermos, por mais que nós tenhamos pessoas preparadas, se elas não tiverem ou não souberem trabalhar em termos da liderança que se dá para seu comando, elas necessariamente vão fazer perder e trazer fraquezas para as atividades que serão propostas dentro do planejamento. Observei o ambiente externo, observei o ambiente interno, eu tenho que observar agora a situação em que a empresa se encontra. A partir dessa situação que a empresa se encontra, eu preciso criar objetivos e metas, lembrando a vocês, todas as metas precisam ter tempo de realização. Não existe meta que não tenha a descrição temporal para que ela seja alcançada. Esse é um dado importante, tá, gente? A meta, ela não é como objetivo. O objetivo, ele é simplesmente descrito e pretende-se alcançar, pretende-se chegar. A meta é como esses objetivos vão ser realizados e em que tempo. Por isso, não se fala de metas que não tenha tempo determinado para que aconteça. E aí surgem as estratégias. Estratégias várias que nós sabemos que podem ser determinadas no nível superior da base, mas que certamente este nível superior da base vai conduzir os demais níveis de planejamento para que se alcance os resultados. E aí nós chegamos ao feedback e controle. Chegamos ao controle, percebemos se teve algum desvio, percebemos que existiu dificuldades para compor ou para alcançar a meta, ou não alcançamos a meta determinada dentro do item objetivos, é preciso rever o início do planejamento para que nós possamos corrigir os desvios que nós percebemos no feedback e no controle. Observa, gente, que isso é um movimento cíclico. Sempre que você ouvir falar em planejamento estratégico, saiba que nós estamos falando de um planejamento extremamente dinâmico. Empresas que têm planejamento estratégico estáticos podem ter certeza, estão fadadas a morrer. Porque este feedback, este controle de resultados são fundamentais para que nós possamos retroalimentar o planejamento estratégico proposto. Eu mostrei para vocês isso porque o Chiavenato é uma referência dentro da prova ENAD, como também em provas de concurso. Então, é importante que vocês entendam esse mecanismo do planejamento estratégico, pois falamos sobre ele, e como o Chiavenato propõe isso com muita clareza em termos desse esquema, é importante que vocês tenham isso dominado. E interessante, como esse material vai ficar para vocês, vai ser colocado no grupo WhatsApp do ProENAD, certamente vocês vão poder ver e rever várias vezes esses conteúdos que nós estamos falando hoje. Né? O José Francisco está me perguntando se os simulados vão ficar até quando. Olha, o Francisco, eu não sei até quando, mas eu diria a você e a todos que quantos mais cedo vocês fizerem, mais vantagens vocês têm. Por quê? Porque vocês estarão também ajudando o curso de vocês
na participação em termos dos simulados, né? O professor Júlio está com uma copa aí que os cursos estão competindo. Quem é que mais responde simulados? É a Copenad. Professor Júlio falou sobre isso na aula dele, mas é verdade que ele está fazendo esse acompanhamento. Então, não deixa para amanhã, viu, Francisco? Se você puder, já começa a fazer os seus simulados o mais rápido possível, tanto das questões de formação geral, como de formação específica e as discursivas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as discursivas, tá? Mas é importante que vocês façam esse treinamento para que vocês comecem a entender a lógica do concurso, não só do ENAD, mas dos concursos públicos de um modo geral, porque tenha certeza que tem a mesma lógica, pois eles estão relacionados à avaliação por competência. Vamos seguir e chegamos ao último tópico que nos interessa na nossa aula de hoje: os elementos estratégicos nas organizações. E para isso, gente, eu trouxe um estudo de caso para que vocês entendam e depois realizem uma questão de concurso que tem relação com isso que nós vamos ver agora. Observe. O Nubank, todos vocês sabem o que é o Nubank, né? Não é novidade para nós o que o Nubank faz. Ou seja, o Nubank nasceu em 2013 e, na verdade, a proposta deles era criar um sistema financeiro em que as pessoas tivessem mais controle sobre o seu dinheiro. Simplificar as atividades financeiras que os bancos naturalmente processam. Esse era o grande objetivo deles. Olha lá, gerar simplificação para a vida financeira das pessoas e fazer com que as pessoas pudessem elas mesmas controlar o seu dinheiro. Veja que o Nubank, na verdade, é uma startup que hoje cresceu absurdamente. Hoje, o Nubank tem 100 milhões de clientes no mundo inteiro. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. E, sem dúvida nenhuma, é das maiores plataformas de serviço bancário que se tem notícia. Não que seja a maior, mas está entre as maiores. Justamente porque ele satisfaz um tipo de clientela que realmente tem baixo poder aquisitivo, mas principalmente deseja algo mais fácil, algo mais simplificado para que se possa agir em termos financeiros. Olha a missão do Nubank, é lutar contra a complexidade para o Nubank, ele quer simplificar os serviços para soluções simples, acessíveis e práticas. Essa é a missão do Nubank. Qual é a visão do Nubank? É simplificar a vida financeira das pessoas por meio de produtos e serviços que ele traz como inovação. E aí empodera as pessoas para poder decidir sua vida financeira, deixando na mão do próprio cliente a possibilidade de dizer aonde vai investir, se precisa investir, a decisão é
do cliente. Mas observa, a visão Nubank propõe algo de tempo futuro. Essa é uma característica da visão. A visão não é uma ação do agora, é uma ação para alcançar, é uma ação para o futuro, para o depois. Então, essa é uma característica muito marcante da visão. Quando nós estamos analisando a visão de uma organização, nós sempre devemos perceber essa nuance temporal que faz parte da visão, coisa que não faz parte da missão. A missão é, na verdade, uma consideração presente, uma consideração a ser atingida de imediato. Já a visão, não. A visão, ela propõe uma demanda de futuro, de um tempo posterior. E isso, para nós, gente, é uma grande dica quando nós estivermos analisando os elementos estratégicos. Valores do Nubank. Os valores do Nubank são centralizados na experiência do cliente e, por isso, tem a ver com questões comportamentais. Olha o que diz o Nubank nos seus valores. Nubank destaca a importância da ética, da integridade, da diversidade em sua cultura. Observa que são todas ações comportamentais, são todas ações que dizem respeito ao ser humano e aos seus valores. Por isso, aí está considerado o valor que o Nubank propõe enquanto comportamentos a serem atingidos por meio das suas atividades e objetivos. Com isso, nós podemos considerar sinteticamente esses elementos estratégicos. Observe. Primeiro, dizer que os principais elementos estratégicos são missão, visão, valores, stakeholders. Os objetivos, necessariamente, eles já são algo incorporado pela própria organização, porque não há como produzir qualquer tipo de negócio sem que nós tenhamos objetivos determinados e perceptíveis. Com isso, nos interessa definir com muita clareza o que cada conhecimento propõe em termos desses elementos estratégicos. Veja lá, a missão é a finalidade de existência da empresa. Como a organização pode ser reconhecida. Mas acontece que não só isso, né? Nós temos também formas que dizem respeito a como nós vamos identificar a missão das empresas em termos do objetivo que foi proposto a partir daquilo que nós reconhecemos como algo importante. Então, a missão, ela versa sobre a finalidade da empresa, ela diz como a organização pode ser reconhecida pelo cliente, como se espera que os colaboradores trabalhem e como a empresa faz e para quem faz. Isso é a missão de uma organização. Já a visão, como nós falamos anteriormente, enquanto a missão se preocupa em determinar ações para o momento presente, para a sua realização efetiva, a visão ela promove uma proposta futura.
É a representação que pretende ser. Por isso, a visão ela pode não ser alcançada. Essa pretensão de ser, ela pode ser atingida, mas ela pode também não ser atingida. Da revisão, do feedback, do controle dos riscos que se corre em função do não atingimento desses elementos estratégicos. Então, nunca duvide, a visão sempre tem uma proposta de ser, de alcançar, mas não necessariamente ser cumprida numa perspectiva de tempo hábil ou determinado por uma meta. Já os valores são sempre comportamentais. Envolve os princípios, as crenças que têm relação com a empresa e justamente vão atingir o comportamento das pessoas, as atitudes das pessoas e as decisões dos gestores. Então, perceba que não é difícil encontrar valores, porque tudo aquilo que diz respeito a um conjunto de princípios, crenças e comportamento a ser realizado dentro de uma organização, fala-se de valores. E, por fim, os stakeholders, que, na verdade, são as pessoas, o grupo de pessoas que podem afetar a organização ou que são afetadas por ela. No caso, nós podemos considerar como stakeholders os clientes, os investidores, os funcionários, os gestores, os fornecedores, os acionistas, os sindicatos, o conselho de administração, que já falamos antes sobre isso. Em empresas de capital aberto, o conselho de administração ele é muito ativo e determinante na hora de traçar esses elementos estratégicos. Com isso, gente, nós podemos agora analisar uma questão bem interessante que está relacionada a um estudo de caso, e é um estudo de caso conhecido por nós, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Observem como produzir questões para concursos e para o ENAD tem sempre o foco na organização, tem sempre o foco numa situação empresarial ou num problema vivido dentro dessa organização. Vamos ler a nossa questão para que nós possamos solucionar o enunciado. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, fundado em 20 de junho de 1952, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sendo o principal instrumento do governo federal, nosso único acionista para financiamento de longo prazo e investimentos nos diversos segmentos da economia brasileira. Observa, até aqui estão nos contando um breve histórico e o que realiza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, para que nós possamos nos situar em termos de conhecimento. E aí continuamos. O sistema BNDES é formado por 3 empresas: o BNDES e suas subsidiárias, a Agência Especial de Financiamento Industrial, FINAME, dedicada ao fomento da produção e da comercialização de máquinas e equipamentos, localizada no Rio de Janeiro,
onde estão concentradas nossas atividades e nossa sede oficial, que fica em Brasília, no Distrito Federal, e de representações regionais que se localizam em São Paulo e em Recife. Aí nós estamos situando como é que o BNDES se estrutura. Isso é o que nós chamamos de estrutura organizacional do próprio BNDES. E aí vem o enunciado. A partir dos elementos estratégicos organizacionais, identifique a alternativa em que haja a possível visão do BNDES enquanto empresa pública criada para o desenvolvimento do país. Vamos lá ver? Ser um banco de desenvolvimento verde, digital, inclusivo, industrializante e tecnológico. Atuar com protagonismo no desenvolvimento social e ambiental. Observa, ser um banco de desenvolvimento verde é uma realização atual ou é uma projeção para o futuro? Olha os questionamentos que nós colocamos nas alternativas. Atuar com protagonismo no desenvolvimento econômico, social e ambiental brasileiro é uma atuação atual, é uma ação de possibilidade de realização atual? Olha as indagações. C. Ter compromisso com desenvolvimento, espírito público, ética e excelência em serviços. Estamos falando de comportamento. Portanto, é uma alternativa que você já pode inviabilizar, tendo em vista que nós queremos uma visão e não valores. D. Trabalhar dia a dia para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Trabalhar dia a dia é uma projeção de presente, é uma projeção atual. Portanto, não tem projeção de futuro. Pergunta para os meus queridos estudantes enadistas. Qual é a resposta? Teve gente que já acertou. Dentre todas as alternativas, gente, só existe uma que permite projetar o futuro. Projetar algo que não possa ser alcançado hoje, mas sim num futuro próximo ou um pouco adiante. Por isso, o gabarito da questão é letra A. Teve muita gente acertando. Parabéns! Não esqueçam, visão é sempre uma projeção, não da atualidade, mas daquilo que a organização pode e precisa alcançar, mas não necessariamente chegar ou alcançar aquilo que ela deseja. Por isso a necessidade das revisões que nós falamos aqui. Agora, que a visão é sempre uma projeção de futuro, não tenham dúvida, é sim. Por isso, o gabarito A é a resposta da nossa questão. Observem, esses são conceitos que, se você fizer a leitura e a apreensão deles, facilmente você compreende, analisa e aplica.
foi o que nós fizemos ao longo da nossa aula com as questões que se apresentaram para todos nós. Então, isso é importante para que nós cheguemos à síntese da nossa aula de hoje. Veja só, as funções da administração são cíclicas, complementares e indispensáveis para o desenvolvimento das organizações. Vimos isso e mostrei para vocês por quê, né, desse ciclo necessariamente composto pelos 4 elementos que estão em constante interação e de forma cíclica, com revisões caso a necessidade ocorra. Os níveis de planejamento, eles são integrados e promovem a hierarquização e o poder das lideranças nas organizações. Observe, aquela pirâmide que nós vimos logo de imediato, ela, ao mesmo tempo que ela cria uma hierarquização do planejamento, ela também cria forças de poder, porque nós vamos ver que a subordinação entre os vários cargos das estruturas organizacionais partem justamente desta pirâmide em relação ao planejamento dentro das organizações. Outra síntese que nós podemos fazer da nossa aula: o planejamento estratégico é cíclico e necessariamente revisto periodicamente. Falamos sobre isso o tempo todo, né? Mostrando que os resultados obtidos, eles precisam passar por avaliação e, principalmente, o controle, para que nós possamos rever metas, rever elementos estratégicos que não estejam pertinentes com aquilo que se deseja alcançar em função do negócio da própria empresa. Os elementos estratégicos são muito importantes, pois eles criam o propósito e os rumos das organizações. Por isso é que eu mostrei para vocês como elaborá-los, porque toda organização tem esses elementos estratégicos, e sem eles nós não conseguimos alcançar os resultados desejados. Por fim, tudo que eu falei para vocês quanto à Provenade, que não deixa de fora os concursos públicos, gente. Como eu disse, a avaliação, ela é, por natureza, por competência, tanto na Provenade como em concursos. Daí a importância de reconhecer como isso acontece. Na Provenade, as questões, elas são todas de múltipla escolha. Não aparecerão para vocês outra modelagem, porque foi mudado esse ano, tá? Outra, nós passamos a ter conteúdos mais interdisciplinares. Em 2018 já eram, tá? Em 2018 já eram conteúdos interdisciplinares bem expressivos. Em 2022, idem. Em 2016, idem. Só que agora, essa interdisciplinaridade está cada vez maior em termos desses conteúdos que nós falamos hoje, que nós chamamos de elementos que fazem parte da matriz do conhecimento de cada curso. Então, na área de gestão, nós temos tópicos muito próximos, né? Entre nós, administração, gestão comercial, logística, ou seja, os cursos tecnológicos de um modo geral, já que nós tratamos do tema gestão. Portanto, são assuntos que dizem respeito a todos os nossos cursos na área de gestão e negócios. Outra fala que nós tivemos aqui é mostrar para vocês que as questões agora têm 4 alternativas, não mais 5, como era no passado. Aí não pense que melhora ou piora,
Na verdade, acontece a mesma coisa, só que você vai ler menos, mas, de qualquer maneira, são só 4 alternativas que irão aparecer. Além disso, a prova ela tem apenas uma questão discursiva. No passado, nós tínhamos 5. Agora, nós passamos a ter apenas uma. Só que, gente, a questão discursiva é de formação específica, de conteúdos pertinentes aos nossos cursos, especificamente. E outra, a resposta é uma redação, em média 30 linhas. Mas nós teremos uma aula só para tratar sobre isso. Fiquem bem tranquilos, porque nós vamos ter uma aula para tratar sobre essa questão discursiva e como organizar as ideias de uma forma clara, de uma forma objetiva, considerando os conteúdos solicitados na questão. Por fim, gente, nós chegamos ao final da nossa aula e quero aqui colocar à disposição de vocês para responder perguntas que ainda tenham. Fico à disposição. Podem perguntar à vontade se quiserem. Muito obrigada, professor Júlio, muito obrigada, Evandro. É o nosso desejo, né, trazer para vocês a melhor informação, a melhor aula, para que vocês saiam daqui realmente preparados para tratarem esses assuntos dentro do nosso curso, dentro das provas ENAD e mais ainda, gente, nos concursos públicos, porque isso é muito importante para vocês. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada, Márcio. Eu gostei demais de poder partilhar com vocês esses conhecimentos que, na verdade, como eu sempre digo, né, não só aos colegas, como aos meus alunos, tudo que nós sabemos, se nós não conseguimos partilhar, não tem valor social. Por isso é importante as aulas, é importante levar para vocês esses conhecimentos, porque, sem dúvida, trazem um valor não só para vocês, mas para mim também, que posso dividir com vocês um pouquinho do que eu sei. Tá bom? Olha, muito obrigada, professor Márcio, pela sua gentileza, obrigada, professor Júlio, por estar conosco aqui na nossa aula. Eu me despeço de todos vocês com muita satisfação e com a certeza de ter o dever cumprido, né? Nessa aula que nós fizemos. Essa aula ficará gravada e certamente vocês poderão buscar mais à frente, né, nos grupos WhatsApp, onde os coordenadores disponibilizarão, né, a nossa aula e as demais aulas que irão acontecer ao longo de todo esse caminho que nós temos pela frente até a prova ENAD. Eu coloquei para vocês aqui o meu e-mail, meus alunos sabem, mas os outros alunos de outros cursos não sabem. Aqui o QR Code do meu LinkedIn, caso queiram conhecer mais alguma coisa de produção de texto que eu faço. E agradeço muitíssimo a todos vocês, alunos, colegas, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Valeu, pessoal. Grande abraço. Obrigado. Até logo. Tchau. Obrigado, professora. Até logo. Obrigado, alunos. Tchau. Alunas. Eu que agradeço, Márcio. Um abraço. Tchau. Obrigado, Tchau, Júlio. gente. Beijo.